Oi, sétimo ano. Nós vamos começar a falar agora sobre a formação e cultura da população brasileira. E é um tema muito interessante porque o sétimo ano é inteiro para se estudar a população brasileira e o Brasil em geografia. Então, assim, a gente precisa entender como se formou o nosso povo. O nosso povo, que é a mistura de tantas raças, né? O nosso povo que é a miscigenação de tantas raças. O que é miscigenação? Para a gente começar a entender, né? Miscigenação é a mistura de raças. E o Brasil é um dos países com a maior diferença de raças do mundo, porque nós somos formados por diversos povos e não por um povo só. É muito interessante a gente entender que se a gente chegar em países como Itália, África, Alemanha, França, a população ela não tem uma miscigenação, é uma população muito parecida. O Brasil é que é essa mistura de raças, porque fomos colonizados por diversos povos, fora os imigrantes que vieram para cá. Então, assim, os principais povos que formaram o nosso povo brasileiro foram os brancos que vieram da Europa, os negros que vieram da África e os índios que já viviam aqui, que era o povo nativo. Então, são os principais povos e raças que deram o começo da nossa população brasileira. E começo da nossa cultura também. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Lembrando que nós formamos um povo com a miscigenação, a mistura desses povos. E lembrando que nenhuma raça, nenhuma cultura é melhor que a outra. Nenhuma cultura é superior que a outra. Todas as culturas são diferentes, merecem ser respeitadas, valorizadas. E por mais que a gente não compreenda a cultura do outro, a gente tem que aprender a respeitar. Porque é na diversidade que existe a beleza. Se todos nós fôssemos iguais, pensássemos iguais, agíssemos iguais, o mundo seria muito estranho. Então, é na diversidade, na diferença de opiniões que o mundo cresce. E a gente precisa compreender isso, aprendendo a respeitar as diversas culturas. E é lindo de se ver, mas também tem muita coisa triste. Vamos começar a falar sobre os indígenas. Quando os europeus chegaram no Brasil, estima-se que tinha de 5 a 8 milhões de indígenas no Brasil. E como eu expliquei em sala para vocês, esses indígenas, eles estavam assustados. Não foi um encontro passível, emocionante e feliz. Os indígenas ficaram assustados com as caravelas, com as pessoas, as roupas, a linguagem. E eles atacaram. Só que os indígenas só tinham arco e flecha, enquanto que os europeus tinham armas de fogo. E assim foram dizimando milhares de indígenas. Haviam aproximadamente 1.300 dialetos, línguas diferentes no Brasil. E o europeu, ele dizimou tanto que hoje em dia, de acordo com o IBGE, nós só temos, não chega nem a 700 mil indígenas no Brasil e descendentes de indígenas. Não chega nem a 1 milhão, minha gente, de 5 a 8 milhões de indígenas que haviam. Houveram tribos inteiras que foram dizimadas, atacadas pelos europeus naquela época, por conflitos, ou porque não gostavam, ou porque os indígenas não queriam ser submissos aos europeus, ou se converter. Porque os europeus, eles tinham a ideia de que só a religião deles, só a cultura deles, só a forma deles de agir, de falar, de se posicionar era o certo. E que tudo que era diferente à cultura branca era do demônio. Então, eles tentaram catequizar e embranquizar o indígena, transformar o indígena num cidadão, entre aspas, ensinando o indígena a falar português, a andar como português, a ir para a igreja católica, se batizar. E o índio foi perdendo a sua cultura, sofreu um processo de desaculturação, que foi o etnocídio, o fim de várias culturas indígenas, várias línguas, tá certo? Então nós temos uma dívida muito grande com o povo indígena no Brasil hoje em dia. 42% da população indígena, hoje em dia, não se concentra mais em áreas urbanas, não se concentra em tribos, está em áreas urbanas. Hoje em dia, os indígenas não vivem necessariamente em tribos, né? Mas os indígenas estão espalhados.
E devido a essa dívida que o Brasil tem com os indígenas, hoje eles têm suas terras demarcadas. Ou seja, a área onde os indígenas vivem, por lei, é demarcada, é deles. O governo não pode intervir, não pode cobrar impostos. Os direitos territoriais dos povos indígenas contribuem para a construção de uma sociedade pluriétnica, multicultural, que respeita as diferenças, que protege o meio ambiente, porque o indígena ele protege o meio ambiente, e isso é respeito à biodiversidade e à sociodiversidade, tá certo? Então, hoje o Brasil ele tem essa dívida muito grande com o povo indígena. Cabe a nós respeitarmos também. Muitos povos indígenas ainda vivem isolados na Amazônia e em outras áreas, sem ter acesso a nenhuma área de cultura, a nenhuma área de cultura branca, do homem branco, nem em contato com ninguém. Então, são grupos que eles sofrem menos influência porque se mantêm afastados, né? E a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio no Brasil, tem equipes que demarcam os territórios indígenas, cuida dos indígenas, mas temos muito ainda que fazer por eles, porque eles sofrem uma perseguição muito grande, principalmente de empresários e agricultores grandes que tentam tirar os indígenas de seus territórios para poder plantar, criar gado. Então, promovem queimadas para eles deixarem suas tribos, promovem perseguições, tá certo? Vamos falar agora dos negros e seus afrodescendentes, né? Como foi que os negros africanos chegaram no Brasil? Os primeiros grupos de africanos vieram para o Brasil à força, né, na metade do século XVI e vendidos como escravos pelos europeus. Os europeus descobriram a África e acharam que eles tinham direito, por serem brancos, de escravizar outras pessoas pela cor da pele. Então, os brancos europeus acharam que os negros eram inferiores por terem outra cor que não branco e foram apoiados por muitas pessoas na Europa e começaram a traficar os negros e vender como escravos, seres humanos. Isso é tão cruel que a gente nem consegue falar sobre isso sem se emocionar. Então, o que é que os europeus faziam? Eles prometiam aos negros lá na África que eles viriam para o Brasil para ter uma vida melhor, que eles ganhariam trabalho, terras, etc. E muitos negros entravam no navio andando e tudo. Quando chegavam no navio negreiro, que é mais ou menos esse, cheio de áreas, eles eram escravizados, eram amarrados, né, no navio para serem presos. Muitos morriam, estima-se que de 3 milhões a 4 milhões de negros morreram só nessa travessia da África para o Brasil, morreram em alto mar. Muitos idosos, crianças que não aguentavam a viagem, outros pulavam tentando se suicidar, tentando fugir, porque eles não queriam ser escravizados. Imagine você viver na sua terra como um príncipe, como uma princesa, ou então como uma pessoa importante, e de repente você ser escravo de outras pessoas em uma terra longe da sua, onde ninguém fala a sua língua. Então, foi uma crueldade extrema esse período de escravidão no Brasil, que durou mais de 200 anos. Então, os portugueses traziam os negros para o Brasil. Mais de 4 milhões de africanos vieram para o Brasil e que chegaram vivos, né? Foram mais de 3 milhões que morreram no caminho. Eles sofriam todo tipo de maltrato, castigo, tortura, certo? E eram obrigados a trabalhar comendo pouquíssimo e obrigados a fazer todo tipo de trabalho, vendidos como se fosse uma mercadoria. E os brancos achavam isso correto, porque os europeus achavam que tudo que era do negro era do demônio, que ele era um ser inferior, um animal, e que por isso podiam fazer isso. Mas isso é cruel, é de uma tortura imensa, e falar disso é doloroso, porque mas a gente precisa falar para que isso nunca mais se repita na história, para que as pessoas nunca mais cometam o erro de escravizar outros seres humanos, porque nós, seres humanos, somos todos iguais, importantes, inteligentes, racionais, bonitos, independente da nossa raça, da nossa cor, do nosso tom de pele, da nossa língua. Todos os seres humanos merecem ser respeitados, certo? E merecem ter oportunidades iguais. Então, é doloroso falar disso, mas isso gerou uma desigualdade social e econômica entre os brancos e negros no Brasil muito grande.
Então, os africanos foram escravizados durante muito tempo. Eles tentavam resistência, tentavam fugir, formavam quilombos no meio da floresta, se juntavam com outros brancos que fugiam, juntavam com indígenas que fugiam e tentavam viver. O quilombo mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, onde reuniu centenas de pessoas, milhares que fugiram, até que mataram um zumbi, que era o representante desse quilombo, mas eles tentavam de todo jeito. As negras tomavam remédios e ervas para não engravidarem, para não terem filhos escravos. Muitos se suicidavam, outros fugiam, outros brigavam, outros morriam tentando fugir. Então, assim, atualmente há cerca de 3.000 comunidades que são descendentes dos quilombos no Brasil, ou seja, são pessoas descendentes de escravos. Em Garanhuns, a gente tem 3 comunidades, que é o Castanhinho, Timbó e Estrela. Ou é 3 ou é 5, eu esqueço o nome das outras 2. Mas são comunidades remanescentes do Quilombo de Palmares, pessoas que vieram descendentes dos escravos que viviam no Quilombo de Palmares e se instalaram em Garanhuns. Então é muito interessante, quem puder conhecer, vá. A história é interessante. Então esses povos vivem hoje e a gente precisa respeitar muito os descendentes dos africanos que vieram para o Brasil. Atualmente, o país que mais tem descendentes de negros africanos é o Brasil. Mas ainda somos um país muito preconceituoso. A cultura afro, ela está em tudo no Brasil. Na nossa alimentação, na nossa forma de falar, na nossa forma de se vestir, de se pintar, na música, na arte, na dança. Hoje nós temos muito na cultura brasileira que veio do negro e do índio, tá? Então, nós precisamos aprender a valorizar essa identidade étnica dos afro-brasileiros, respeitá-los e lembrar dessa história de escravidão para que isso nunca mais se repita. Vamos sempre falar sobre isso para a gente lembrar, tá? Mesmo que seja pesado, a gente precisa falar sobre isso. E o povo africano é um povo lindo, é uma cultura linda. Embora as pessoas não compreendam, é uma cultura totalmente diferente da nossa, mas é uma cultura lindíssima. Naquela época, os africanos proibidos de cultuar até sua própria religião. E criaram um sincretismo cultural e religioso, que era uma forma de não ser castigado. Eles fingiam que estavam rezando para os santos católicos e iam rezar para os orixás deles, que são santos ligados à natureza. Então, é muito interessante tudo que eles fizeram para preservar a cultura deles. E temos os imigrantes europeus. Já tínhamos os portugueses e os espanhóis no Brasil, só que depois que a escravidão foi abolida e foi proibido o trabalho escravo no Brasil, lembrando que depois que a escravidão foi abolida, o Brasil ainda passou em 100 anos escravizando, viu? Escondido, trazendo os escravos em navios, dizendo que eram galinha da Angola. Por isso que Porto de Galinhas se chama Porto de Galinhas, porque eles traziam os escravos e diziam que era carregamento de galinha da Angola, porque depois do fim da escravidão ainda continuaram por 100 anos escravizando de forma ilegal. A escravidão dava muito dinheiro. Só que quando a escravidão acabou, precisou de pessoas para trabalhar nas plantações, porque nem todos os escravos quiseram ficar trabalhando nessas fazendas. Então vieram quem? Vieram os italianos, os alemães, os poloneses, franceses, espanhóis, ucranianos. Então chegaram muitos, principalmente os italianos e alemães, para trabalhar nas plantações de café. Então foi aí que surgiu os imigrantes brancos e asiáticos no Brasil. Depois vieram os japoneses, né? Nós temos um grande número de japoneses no Brasil que chegou em 1908. Foram 165 famílias que vieram num navio chamado Casato Maru para São Paulo. E hoje nós temos um bairro inteiro em São Paulo só de descendentes japoneses. Então, a maioria desses descendentes europeus, eles migraram para o sul do Brasil e hoje nós sabemos que o sul é a área que tem mais imigrantes europeus e descendentes. A cultura de lá é totalmente diferente, justamente por causa dessa miscigenação de culturas com os europeus, tá bom?
Todos esses povos contribuíram, né, de uma forma incrível para a cultura brasileira, seja na língua, na arquitetura, na religião, na fala, em tudo. Eles contribuíram de uma forma maravilhosa. E hoje nós somos uma